Graça e paz, seja bem-vinda ao Ministério Missão Vida e seja abençoada com mulheres da Bíblia de A a Z. Hoje eu venho trazer aqui para seu conhecimento a história de uma personagem bíblica bastante conhecida e que essa história hoje ela venha edificar a sua vida e venha te trazer crescimento espiritual e na sua vida cristã. E que você venha frutificar em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar de Batseba. Batseba é uma personagem bastante conhecida no meio cristão. Batseba ela surge na história de Israel e ela é ali narrada nas Sagradas Escrituras pela primeira vez no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Ali nós encontramos a narrativa acerca desta mulher. Quem foi Batseba? Batseba ela era esposa de Urias. Urias era um soldado heteu, um soldado do exército do rei Davi. Urias estava no campo de batalha, enquanto que Batseba, sua esposa, estava em seu lar, na sua casa, tomando um banho no terraço da sua casa, como era de costume naquela época. Não era nada demais isso. No entanto, próximo à sua residência estava também o Palácio Real. E quem estava no palácio? O rei Davi. Rei Davi sai à tardinha para passear pelo palácio e vai até o terraço e dali ele vê aquela linda mulher tomando o seu banho no terraço. Davi, ele é tomado de cobiça por aquela mulher. E o que ele faz? Ele envia seus mensageiros até a casa de Batseba e Urias e manda trazer aquela mulher até ele. Ainda sabendo que ela era esposa do seu soldado, ainda assim, ele não voltou atrás. A sua cobiça e o seu desejo era muito maior do que a sua responsabilidade, o seu compromisso para com o seu soldado e para com Deus. Ele simplesmente enviou, os seus mensageiros foram até Batseba e a trouxeram aos aposentos do rei. Ali eles tiveram um encontro amoroso. Deste encontro amoroso, não podemos dizer que é amoroso, mas sim um encontro sexual, porque não havia relacionamento nenhum entre eles. Aquilo ali foi um ato de luxúria, um ato de cobiça por aquela mulher da parte do rei Davi. Ali aquela mulher, ela concebe um filho naquele encontro. E aquilo foi o estopim para um segundo crime. Além de Davi ter adulterado, ele em seguida, ele comete o crime de homicídio para encobertar aquela gravidez. Ele coloca o seu soldado no campo de batalha, na frente de batalha, para ser alvejado e ele acaba morrendo em combate. Assim, Batseba ela fica viúva e Davi toma Batseba como sua mulher. Batseba então tem o seu filho, esta criança vem a morrer por ordem do próprio Deus, foi juízo de Deus a morte desta criança como um ato de punição pela desobediência e pelo pecado de Davi e de Batseba. Mas Deus, ele é um Deus que transforma a maldição em bênção. Deus, ele abençoa os seus filhos quando eles se arrependem. Davi se arrependeu. E ali, Deus concedeu a ele uma nova chance. Batseba concebe um outro filho, Salomão. Venha nascer Salomão, o filho amado de Davi, que veio a ser rei, ocupar o trono posteriormente na velhice de Davi. Num futuro próximo, Salomão, ele veio a ser rei de Israel. A segundo momento que nós encontramos a Bíblia nos relatando sobre a participação de Batseba, nós encontramos Batseba no livro de 1 Reis, no capítulo 1, nós encontramos ali uma mulher que agora
ela era uma rainha consorte, porque ela já era a esposa do rei, já tinha um filho com o rei, um filho já crescido, um filho já homem. Ali, naquele momento, ela recebe uma visita de um profeta, o profeta Natã. Davi ali já estava nos finais dos seus dias, já estava ali envelhecido, já estava sendo cuidado inclusive por Abisaque, a sunamita, que foi chamada para cuidar do rei Davi nos finais dos seus dias. Ali, ela recebe a visita do profeta Natã, dizendo a ela, contando a ela o que estava acontecendo na nação. O filho de Davi, Adonias, um filho que antecedia Salomão, seria ele que teria direito ao reinado. No entanto, Davi havia feito uma promessa, ele havia feito um compromisso, um juramento para Batseba, de que Salomão viria a reinar na morte de Davi, seria ele a ocupar o trono. Ele fez esse juramento à sua amada Batseba. E Batseba ali, muito sabiamente, ela ouviu o conselho do profeta Natã, que disse a ela para ir até o rei, contar ao rei o que estava acontecendo e cobrar do rei a sua posição de cumprimento do seu juramento, pois Davi ele estava no final dos seus dias, já acamado, já não saía mais, então ele não sabia o que estava acontecendo. E Adonias estava se elegendo, se autoelegendo o rei de Israel em lugar do seu pai, sem ser ungido para isso. Ele estava traindo o seu pai e traindo a sua família, ou seja, ele estava roubando o trono do pai. Então ali Batseba, ela ouviu o profeta, ela foi mansa o suficiente para saber ouvir e mansa o suficiente para saber falar. Ela foi até o rei, se colocou, se prostrou diante do rei, conforme o costume da época, e falou ao rei, lembrando a ele sobre o juramento que ele havia feito a ela, e contou-lhe o que estava acontecendo. O rei Davi, imediatamente, ele manda chamar o sacerdote, e entra também o profeta Natã, confirmando todas as palavras de Batseba, e ali ele decide e dá ordens para ungir Salomão rapidamente, imediatamente, a rei, substituindo Davi no trono. Batseba, ela foi uma mulher de muita ousadia, mas ela foi uma mulher muito zelosa. Ela foi tão zelosa porque ela cuidou, ela zelou pelo trono, ora prometido ao seu filho, e ela zelou por a sua casa e por si própria, pela sua própria vida e pela vida do seu filho Salomão. Pois se Adonias tivesse roubado o trono, certamente Batseba e Salomão e toda a sua casa iriam morrer. Mas ela foi rápida, ela foi ágil, mas foi mansa. Então, que nós possamos olhar para a história dessa mulher, que ela não foi somente uma mulher formosa, uma mulher bonita, que foi reconhecida, que foi cobiçada, que viveu uma situação desastrosa, que participou ali, ela foi cúmplice, ela foi participante ativa de um grande pecado perante o Senhor e foi punida também, porque ela perdeu o seu bebê, porque o próprio Deus entrou com juízo por conta daquela situação, mas Deus também, logo em seguida, a abençoou, e ela ainda teve não somente Salomão, mas ela teve mais 3 filhos, ela teve 4 filhos com o rei Davi. Ela foi uma mulher que, de viúva, ela acabou sendo honrada também, porque ela foi rainha consorte, ela foi ali uma esposa de Davi, ela foi a rainha mãe, porque ela foi a mãe de Salomão, do rei Salomão. Ela também esteve ali ao lado de Salomão, até mesmo intercedendo por Adonias, quando Adonias desejou Abisaque, quis tomar Abisaque como sua mulher. Ela ali também intercedeu junto ao seu filho, mas
nós podemos entender e tirar dessa situação que, às vezes, as coisas podem começar errado. Nem tudo que começa errado vai terminar errado. Uma coisa nós precisamos entender, que o pecado, ele vai ser perdoado se houver arrependimento. O pecado, nós concebemos o perdão de Deus quando pecamos. No entanto, a consequência do pecado, ela permanece. E foi o que aconteceu. Davi e Batseba receberam o perdão de Deus. Mas a consequência do pecado, ele se manteve, se perpetuou ali naquela casa. E Batseba, ela também acabou sendo uma vítima dessa situação, dessa circunstância. Porque ela participou, teve um encontro, o qual era indevido aos olhos de Deus, e acabou participando, tendo um encontro de um adultério, mas Deus a abençoou. Então, nem tudo que começa errado, ele vai terminar errado. A nossa história, ela pode ser mudada. Ela pode mudar. Ainda que não comece muito bem, mas dependendo de como nós vamos conduzir o restante da nossa vida, as coisas elas podem ser abençoadas. Nós podemos ser abençoados. Então que a gente venha nos espelhar na história dessa mulher. Ela foi uma mulher zelosa pela sua casa, foi uma mulher que enfrentou de cabeça erguida a situação o qual ela foi submetida, e ela acabou sendo honrada, ainda que no meio de toda essa circunstância perdeu o seu esposo, foi praticamente obrigada a ter um relacionamento com o rei Davi, mas ela depois acabou sendo honrada e acabou sendo amada por esse homem e deu à luz ao rei de Israel, um homem mais sábio e mais rico que a Bíblia nos relata. Um homem que recebeu a sabedoria de Deus. E isto é maravilhoso para nós, mães. Sabemos que nós podemos dar à luz a um filho que recebe a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Então que Batseba não seja apenas uma mulher bonita, mas que ela seja uma mulher intercessora, uma mulher inteligente, uma mulher mansa e zelosa. Que nós sejamos assim, zelosas, que não cuidemos somente da nossa aparência física, mas que nós cuidemos também de toda a nossa casa e de todos os aspectos da nossa vida. Amém? Seja abençoada e até a próxima lição.